como que nós temos essa capacidade de estarmos, né, sendo abençoados e também passando a ser abençoadores. Quando nós praticamos essa maneira de abençoar, nós sempre estamos movendo um ciclo na nossa vida. Então, se Deus te abençoa com algo e você retém isso na sua vida, dificilmente vai vir outra bênção. Por quê? Porque se você retém algo na sua vida, você passa a acumular aquilo. E é óbvio que você não vai ter espaço para receber novas coisas. Então, dentro desse estudo, o que nós estamos aprendendo é que quanto mais Deus nos abençoa, mais nós temos que abençoar. Porque isso gera o quê? Um ciclo. Deus te abençoa, você abençoa, para que as portas sejam abertas para que você seja abençoado de novo. Amém? Eu dei até o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto ele só recebe e não distribui a água. Por isso que o Mar Morto, o nome dele é Mar Morto, porque uma alta concentração de sal e ele morre. Peixe não vive ali, é um mar sem vida. Por quê? Porque ele só recebe a água do mar, ele não lança fora. Agora, um rio, né? Ele já lança a sua água fora, e é por isso que o rio sempre está renovando as suas águas. Amém, Jesus? Então, assim também é a vida do cristão. Quanto mais você recebe de Deus, mais você tem que abençoar para que esse ciclo continue na sua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? A família como testemunho que encoraja outras famílias, tá vendo? Para sua família ser uma bênção, para sua família ser uma bênção, você e a sua família precisam abençoar outras famílias. E às vezes não é só com coisas financeiras, não. Às vezes são com palavras, com conversas. Às vezes a família está passando por um problema que a sua família já enfrentou e pode aconselhar essa outra família para tomar uma decisão correta. Amém? Então essa prática, ela é importante em todo o conceito de nossas vidas, né? Então vamos ler. Quando alguém está passando por uma luta, encontrar pessoas que já atravessaram algo parecido e permaneceram firmes, pode trazer um encorajamento diferente. Então tá vendo? Muitas das vezes a sua família, ela não é uma família aberta para abençoar outras famílias. Às vezes a sua família é fechada. Às vezes a sua família está só retendo as coisas de Deus, mas não está passando à frente. E isso vai fazer o quê? Vai fazer você ficar com uma família, sua própria vida represada. Você precisa fluir para que mais coisas de Deus venham na sua vida. Amém, Jesus? Há dores que parecem solitárias enquanto estamos vivendo. A sensação é que ninguém entende, ninguém passou por aquilo e ninguém saberia pontuar um caminho. Mas o testemunho de uma família que enfrentou crises e continuou de pé se torna uma forma de esperança. Amém? Então, olha, você tem a sua família, vocês já passaram por tudo que vocês já passaram, continuam de pé, firme na presença do Senhor. Você é um exemplo para outras famílias. A sua família é um exemplo para outras famílias. E é por isso que nós temos que ficar bem atentos e temos que pedir para o Senhor nos mostrar aquelas famílias que estão passando pelas mesmas dificuldades que a sua família já passou. Para quê? Para que você vá lá e ajude a sua família. Amém? Nisso você está abrindo, tá? Você está abrindo um caminho para que Deus te abençoe mais ainda. Porque o tema desse estudo é abençoados e abençoadores. Amém? Então nós estamos vivendo um tempo de individualidade. Esse é o nosso tempo de hoje.
Cada um busca por si mesmo, cada um tem para si sua verdade, né? Cada um toma conta da sua vida do jeito que quer. Só que isso é fora do padrão de Deus, é o padrão do mundo. Nós que estamos em Cristo Jesus temos que entender que se nós estamos em Cristo Jesus, é porque o Senhor Jesus nos chamou para uma missão. Ele não nos chamou por acaso. Ele não nos chamou para ficar de braço cruzado. Ele não nos chamou somente para ficar vindo no culto 3 vezes por semana. Não, ele chamou, ele tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na sua vida. E ele tem um propósito nas nossas famílias. Tem tantas famílias aí passando dificuldade que as nossas famílias poderiam ajudar. E é isso, quando alguém se aproxima, quando eu fico sabendo que uma família está precisando, a gente faz esse trabalho para que essa pessoa entenda, não só a palavra de Deus, como também ela possa ter o exemplo, né, das nossas próprias vidas, que já vencemos tal problema. Amém, Jesus? Então isso tem que ser trabalhado dentro de nós. Não podemos ficar parados, represados, somente querendo receber de Deus e nada de abençoar ninguém. Isso não pode. Amém? Certo aí? Tá passando aqui não. Só um minutinho, irmãos. Aí, obrigado. Isso não significa criar uma imagem perfeita. Ninguém aqui está falando de perfeição. Ninguém está falando aqui que a minha família é a melhor de todas. Não, não é isso. Nós não estamos falando de perfeição. Pelo contrário, famílias que abençoam outras não são aquelas que fingem nunca ter enfrentado problemas. Essa é a grande realidade. Então, quando você enfrenta os problemas, você vence os problemas, você sai mais forte dessa luta contra os problemas. E você vai saber direcionar outras famílias ou outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema. Quem está entendendo, diga amém. E fazendo isso, você abre o caminho para que Deus te abençoe. Porque o bem que você faz para alguma pessoa, não é a própria pessoa que te retribui esse bem, é o próprio Deus. Amém? E isso vira um ciclo na tua vida. Você é abençoado por Deus, você abençoa alguém, Deus volta a abençoar você, você abençoa outra pessoa, Deus volta a te abençoar e assim vai seguindo pela vida inteira. E é por isso que tem pessoas que falam, a minha vida é uma bênção. Amém? Nós vimos no começo desse estudo o que Deus falou para Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. O que Abraão falou? O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar. Você vai ser o pai de muitas nações. Olha para a areia da areia do mar. Olha para as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Mas sê tu uma bênção. Por que Deus falou isso para ele? Ó, eu vou te abençoar. Mas se você não passar essa bênção para frente, você vai morrer com as bênçãos que eu estou te dando. Vai represar dentro de você. Então Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Passa a bênção para frente, Abraão. Tudo aquilo que eu trouxer para a tua vida, você multiplica. Amém, Jesus? Então essa é a ideia que nós estamos trabalhando aqui, tá? Mas aquelas que aprenderam a permitir que Deus entrasse nos processos, a força do testemunho não está em parecer impecável, mas em mostrar que é a graça de Deus. Amém? Então, quando nós vencemos um problema, vencemos uma dificuldade, isso nos torna-nos mais experientes diante das batalhas da vida. Só que essas experiências que nós adquirimos não podem ficar represadas em nós. Precisamos ajudar outras pessoas. Precisamos passar isso para frente. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre atentos a pessoas que precisam, aleluia, da nossa ajuda. Jesus nunca prometeu uma vida sem aflições. Ele disse, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João
16, 13. Amém? Então, Jesus, ele venceu o mundo. E se nós andarmos pelo caminho que ele nos ensinou, nós também vamos vencer. Amém? Mas como que Jesus venceu? Sempre abençoando alguém. E nós também temos que ser abençoadores. Amém, Jesus? Por isso, quando uma família decide permanecer fiel, ela não está lutando apenas por si mesma. Sem perceber, pode estar se tornando sinal de esperança para outras pessoas que observam. Se inspiram e voltam a acreditar que também é possível viver os princípios de Deus em sua casa. Tá vendo? Quando as pessoas, elas são baseadas naquilo que vê, que ouve. E quando você dá o testemunho, quando você fala do que você já enfrentou, quando você passa para frente aquilo que você recebeu da parte de Deus, você está encorajando outras pessoas. Olha só para você ver, é tão importante isso, que se as pessoas soubessem o quanto as pessoas estão a observar as nossas vidas, essas pessoas nunca dariam mau testemunho no Senhor. Essa é a grande realidade. Porque quando uma pessoa que está lá fora, ela olha para a vida de uma outra pessoa que está aqui dentro, e vê essa pessoa fazendo totalmente ao contrário daquilo que é ensinado aqui, aquela pessoa lá fora olha para a vida daquela pessoa e fala assim: para que eu vou querer ser crente? Para que eu vou querer servir a Deus? Não é verdade? Porque dá falso testemunho, né? E esse falso testemunho envergonha a obra de Deus. Então Jesus Cristo diz: ai daquele que envergonhar o evangelho do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando vamos tomar uma decisão de sair da igreja, quando vamos tomar uma decisão de não servir mais a Cristo, nós não temos que pensar só em nós. Essa é a grande realidade. Porque se todos parassem e pensassem: bem, eu estou numa igreja, tem irmãos sentando do meu lado, eu converso com irmãos dentro da igreja, se eu sair, como é que vai ficar a vida dessas pessoas? Se alguém se preocupasse com isso, com esse ponto de vida, né, de vista, as pessoas não sairiam da igreja. As pessoas permaneceriam na igreja. Por quê? Não por causa da sua própria vida, mas por causa de dar mau testemunho. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então nós temos que procurar abençoar e não amaldiçoar. Então, como está escrito aqui, por isso, quando uma família decide permanecer fiel, ela não está lutando apenas por si mesma. Sem perceber, pode estar se tornando sinal de esperança para outras pessoas que observam, se inspiram e voltam a acreditar que também é possível viver os princípios de Deus em casa. Amém, Jesus? Então, o que você precisa fazer é passar para frente a sua experiência, sabe? É permanecer na presença de Deus para ajudar outras famílias, outras pessoas que precisam de ajuda. Uma família abençoada não vive para si mesma. Então essa é a maior forma de sermos abençoados. Não é viver só para nós mesmos. Ah, não, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo, mas é só para mim. Então, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, tem muito disso, mas não é isso que Jesus pregou. A igreja primitiva foi uma das igrejas mais poderosas da face da terra. E por que essa igreja foi poderosa? Porque tudo para eles era em comum. Pô, se uma pessoa tinha uma blusa: ô irmão, tem blusa? Não, toma essa aqui para você. Nada era de ninguém. Tudo era repartido. Tudo era de todo mundo. Ô irmão, tem onde dormir hoje? Não, dorme em casa. Irmão, tem comida na sua casa? Não, então vem jantar comigo. Sabe assim, era comum. Hoje não, irmãos.
Hoje não, hoje as pessoas cortam volta da outras. Hoje as pessoas, às vezes, toca a campainha, bate na porta, precisando de um favor, a pessoa nem atende porque não quer ser incomodada. É verdade ou mentira? Então, nós precisamos mudar esse conceito. Como que vamos ser abençoados se nós não estamos abençoando ninguém? Amém, Jesus? Ontem mesmo tem um rapaz lá na porta do Frei Galvão lá, e esse rapaz, ele ficou preso bastante tempo, agora saiu, agora ele fica vigiando o carro lá na porta do Frei Galvão. E aí eu tive uma conversa, um dia ele veio no carro, pediu R$2. Pô, só não arruma R$2 pra mim, tem um lanche ali, ó, preciso comer um lanche, tô com fome. Aí eu preguei Jesus pra ele. Falei do amor de Cristo pra ele chorou. Falei, volta pro caminho do Senhor, rapaz, conhece a palavra de Deus, você tá fazendo aqui, né? Maravilha. Diz ele que voltou para a igreja, que está numa Assembleia de Deus ali na Santa Rita. Não sei se é verdade. Falou que está indo 3 vezes por semana lá. Continua lá vigiando o carrinho dele lá. Mas toda vez que eu tô ali parado para buscar a Laís, eu paro lá em frente o Frei Galvão. Paro ali, ele sai lá do lugar que ele vai. Ô pastor, Pai do Senhor, não esqueça o Senhor. Não esqueça da palavra que o Senhor disse ao meu coração. Então, nós temos que estar preparados para isso. Para abençoar alguém. Às vezes não é com dinheiro, às vezes não é com coisas materiais. Às vezes você falar para uma pessoa, olha, Jesus te ama, tá? E fica em paz, que Deus vai entregar a providência. Só acabou, irmão. Você já abençoou alguém. Já falou de Jesus para alguém. Amém, Jesus? Então isso aqui é importante. Uma família abençoada não vive para si mesmo. Então não viva para si. Não represe as coisas de Deus na sua vida. Não represe, você vai morrer espiritualmente com isso. Passa para frente, deixa fluir, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo vir. Amém? Passe isso para frente. Se você foi abençoado, comece a abençoar. Se você foi abençoado, comece a abençoar. Isso pode começar de forma simples. Talvez seja uma conversa com um casal que está no início do casamento. Receber alguém em casa, compartilhar uma experiência com pais que estão cansados, encoraje uma família em crise. Abrir espaço para discipulado, ensinar o que já foi aprendido ou simplesmente ser uma presença segura. Olha que legal. Olha que legal. Você chegar em alguém e falar assim, olha aqui, ó, eu vou orar pela sua vida essa semana, tá bom? Em nome de Jesus, vou orar pela sua família. Vou orar por você essa semana. Você já está abençoando alguém. Amém? Então, olha só para você ver os exemplos. Então, nós não podemos ficar represados. Nós não podemos achar que você está na igreja só para tomar conta da sua vida. Tomar conta, assim, no bom sentido. Só para buscar por você. Não. Enquanto você não aprender a buscar pelos outros, você não vai ser abençoado. Tá? E a palavra do Senhor diz assim, que tem pessoas que retêm mais do que é devido. E por isso Deus vai tirar dela tudo que ela tem. Temos que tomar cuidado com isso. Amém, Jesus? Então, se você pode fazer o bem, faça. Se você pode abençoar alguém, abençoe. Às vezes, naquele momento, você não tem, às vezes, uma ajuda financeira. Amém. Mas você tem a sua palavra. A palavra de Deus que está dentro de você. Às vezes, você tem um abraço. Às vezes, você tem, aleluia, né? Como chegar nessa pessoa e falar para ela, como eu disse, vou orar por você essa semana. Amém? Isso é uma forma de abençoar. E nós não estamos vivendo mais isso dentro da igreja. Nós não estamos vivendo mais isso. É gente que entra e sai da igreja, sabe? E não pede um conselho para o pastor. Não vem conversar, pastor, estou passando isso na minha vida, estou passando aquilo na minha vida. O que o senhor me aconselha? O que eu posso fazer? Irmãos do céu, gente que entra na igreja, sai da igreja, toma as decisões da sua vida por elas mesmas, sendo que podiam tomar conselhos.
Mas por quê? Não quero que ninguém saiba da minha vida. Não quero que ninguém se intrometa na minha família. Meu irmão, então você não nasceu para ser cristão. Você não nasceu para ser cristão. Você nasceu para ser qualquer outra coisa, mas cristão não. Porque cristão vai dividir tudo. A roupa do corpo, a comida na panela. Quem está entendendo, diga amém. Cristão vai dividir tudo. As dores, os momentos bons, os momentos ruins. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Mas agora, gente que entra na igreja, senta na cadeira, fala que tem Jesus na vida dele ou dela, mas se fecha, fala com ninguém. Não quero que ninguém saiba da minha vida. Que tipo de cristianismo é esse? Não é, irmão. Não é. Então, quanto mais nós abençoarmos, mais seremos abençoados. Amém, Jesus? Então, nós precisamos entender isso, para a glória do Senhor. A bênção de Deus não transforma a bênção de Deus, não transforma a família em vitrine de perfeição. Então a bênção de Deus não é para que você se exalte, não é para que você se torne um orgulhoso ou uma orgulhosa por isso. Não é para isso. As bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida vai trazer a evidência da nossa vida para a vida de outras pessoas? Vai. Mas para quê? Para ajudá-las. Não para pisar nelas. Não para humilhar elas. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Mas em testemunho vivo de graça. Olha que legal você passar a ser um testemunho vivo de graça. Né? Domingo eu coloquei o vídeo do irmão, né, Gileade. Eu compartilhei com vocês um fruto que eu colhi na minha vida. Eu plantei há 7 anos atrás o fruto da vida dele. E hoje eu colhi esse fruto, né? Com a recuperação desse detento. E eu compartilhei com os irmãos. Por quê? Para abençoar a vida dos irmãos. Eu poderia guardar esse segredo comigo. Eu poderia reter isso comigo. E por causa disso eu poderia ficar orgulhoso. Não. Eu compartilhei com os irmãos para que os irmãos vejam a minha alegria de ver uma vida restaurada. E isso é o poder de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? E esse testemunho pode alcançar pessoas que precisam ver na prática que é possível viver a família como projeto de Deus. Tá vendo? Então há muitas famílias que ainda não estão preparadas, alicerçadas, prontas para as batalhas que vão enfrentar. Mas às vezes você já está. Então qual que é o seu dever? Preparar essa outra família. Através do exemplo da sua vida. Amém, Jesus? Não é se fechar, vendo a família se afundar, a família enfrentar problemas, vendo a família querendo até ir embora da igreja, e você simplesmente se fecha e não faz nada. Quem está entendendo, diga amém. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo, você sente a dor do próximo. No cristianismo, você vai dar tudo de você para ajudar alguém. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? E isso depende de nós. Amém? Isso depende de cada um de nós. E nós precisamos fazer isso. Aquilo que gostaríamos de receber em um momento de crise, podemos oferecer a alguém. E é exatamente isso. Às vezes você sente falta de algo na sua vida. Poxa, eu tô me sentindo abandonado. Eu tô me sentindo triste. Eu tô me sentindo, né, como uma pessoa que está afastada de tudo e ninguém me ama. Então você tem que dar amor. Às vezes a falta que você tem não é falta do jeito que você está achando. É porque você represou isso dentro de você e não está passando para frente. Porque
Uma das palavras que o Gileade falou ali, o que ele falou? Pastor Ronaldo, eu te amo. Por quê? Porque no momento que ele estava mais difícil da vida dele, Deus usou a minha vida para salvar a vida dele. E qual é o espírito do irmão? De gratidão. Coisa que não há mais no meio do nosso povo. E sem gratidão, sem esse sentimento de gratidão, você não se torna cristão. Você vai se tornar qualquer outra coisa, mas cristão você não é. Porque o cristão sabe ser grato. O cristão sabe dar valor. O verdadeiro cristão, aleluia, ele sabe, aleluia, o valor que cada um tem. E respeita a vida de cada um. Amém, Jesus? Então nós precisamos aprender. Isso é conceito de igreja, de cristianismo. Só que o mundo lá fora, ele exerce uma pressão muito grande para desfigurar o cristianismo. E aí nós temos hoje uma geração de pessoas que se dizem cristão e que não são. Porque seculariza tudo, entendeu? Tudo para eles pode, tudo para eles é normal, tudo para eles Jesus deixa. E não é isso. Então temos que botar a mão na nossa consciência. Amém, Jesus? E precisamos fazer a nossa parte. Se você investe numa vida, se você conversa, dá orientação, se você ora, né? E se você tenta ajudar de tudo quanto é forma, mas a outra pessoa não corresponde, fique em paz. Diante de Deus está visto a sua parte, o seu esforço. A outra parte vai prestar conta para o Senhor. Amém, Jesus? Então nós precisamos aprender isso. Então só tem um jeito de Deus nos abençoar, quando nós abençoamos outras pessoas. Amém, Jesus? Senão, não acontece isso. Ser uma família abençoada é uma dádiva. O que é dádiva? Não, perdão, deixa eu acabar lá em cima. O conselho que gostaríamos de ter ouvido, podemos compartilhar. A mensagem que um dia nos recebeu, podemos abrir. A oração que fizeram por nós, podemos fazer por outros. Olha que coisa linda. Então recebeu, passa para frente. Amém, Jesus? Quer ser abençoado? Abençoe alguém. Essa é a forma de nós estarmos, aleluia, alcançando os bens do Senhor na nossa vida. Amém, Jesus? E aí sim, ser uma família abençoada é uma dádiva. E talvez essa seja um dos sinais mais claros de que a bênção cumpriu o seu propósito. Tá? Ser uma família abençoada é uma dádiva. Dádiva quer dizer, é algo especial, é algo muito grande, né? É algo poderoso, isso é uma dádiva. E talvez esse seja um dos sinais mais claros que Deus a abençoou. Que Deus, mais claro de que a bênção cumpriu o seu propósito. Então, quando nós falamos de bênção, olha, Deus vai te dar uma bênção, automaticamente já vem na mente da pessoa a questão financeira. E não é só isso. Deus pode te abençoar de várias formas, não só com dinheiro. Amém? Deus pode te abençoar entregando para você uma esposa abençoada, um marido abençoado, filhos abençoados. Deus pode entregar para você uma casa que tenha paz, uma família unida. Amém? Deus pode te entregar saúde. Deus pode te entregar sabedoria para que você possa ajudar muita gente. Não é só dinheiro. Então, quando nós falamos em bênção, as pessoas já pensam no carro zero, na casa própria, já pensam no emprego maior, ganhando mais dinheiro. Não, nós temos que parar com isso. Essa teologia da prosperidade, que foi inserida aqui no Brasil há 30 anos atrás, né, trazida pelo Edir Macedo,
Meu irmão, isso virou uma prática de vida na vida das pessoas. Hoje é tudo por dinheiro. Não, tem que parar com isso. Nós temos que fazer tudo por amor. Não tudo por dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Eu estava conversando com um amigo político. E esse amigo político, falei assim, ó, seguinte, o pastor fulano de tal entrou em contato comigo. Perguntou se eu estava com você. Daí falou assim, poxa, mas esse pastor, ele está com fulano de tal. Falei, então. Daí falou assim, então, mas esse pastor, eu fui atrás dele conversar com ele para ver se a gente tinha um apoio dele, da igreja dele. Ele falou para mim que só tinha se eu tivesse um cargo para ele. Então você vê que até no nosso meio é tudo por dinheiro. Amém, Jesus? Não é mais pela amizade, não é mais pelo cumprimento da palavra, tá? Não é mais fazer o que Jesus fez, não. Vou receber alguma coisa em troca? Então eu vou ajudar. Tem alguma coisa para me dar? Não, então... Quem está entendendo, diga amém. É assim, irmão. Pastor, o senhor faz uma visita na minha casa, você devolve o dízimo? Não, então não faço. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, tem pessoas de outras igrejas que pedem para mim fazer visita para elas, porque o pastor delas não faz. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Então outras coisas mudaram muito, irmão. Só que essa mudança não foi Deus que fez, foi o homem. E o homem vai pagar um preço caro por isso. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que passar o que Deus nos deu, nós temos que passar para frente. Então, onde tem uma alma, eu achei interessante. Eu fui fazer uma visita para um casal e quando eu cheguei lá, a esposa falou assim para mim assim, olha pastor, o meu pastor falou assim, o meu pastor falou muito bem do senhor. Eu falei, ah é, que bênção, falou muito bem de mim? Falou. Ele falou para mim assim, ó, se tem um homem de referência de libertação nessa cidade, o nome dele é pastor Ronaldo. Lá é libertação. Lá é libertação. Falou desse jeito para ela, o pastor dela, porque ele não faz libertação. E aí eu peguei e falei para assim, então, mas é o seguinte, por que ele não veio te visitar? Por que ele não veio aqui aconselhar você e teu marido? Então, pastor, ele é muito ocupado, que não sei o quê. Eu falei, não, nós temos que ser ocupados com a obra de Deus. Não temos que ser ocupados lá fora para ganhar dinheiro, qualquer outra coisa. Eu trabalho, mas dificilmente eu vou trocar o horário do meu trabalho para deixar estar aqui na igreja. Amém, Jesus? Por quê? Porque eu sei que eu tenho que fazer para a obra, para Deus e para ajudar as pessoas. Você acha que eu venho só buscar por mim? Não, eu venho aqui para abençoar vocês. E esse é o nosso intuito, é isso que precisa voltar a ser trabalhado no coração de todos os irmãos que estão na igreja. O intuito de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Tá muito individual, tá muito um para cá, outro para lá. A igreja tá dividida, sabe? Cada um com o seu propósito, cada um no seu quadrado. Ó, irmão, não entra aqui que isso aqui é meu. Ó, não quero tocar nesse assunto porque isso aqui é coisa minha particular. Sabe assim? Sabe uma situação que não é cristianismo. Não é cristianismo. Isso nunca foi. E aí, fala que é cristão. Fala que tem Jesus na vida. Como? Jesus foi uma carta aberta para todo mundo ler. Paulo foi uma carta aberta para todo mundo ler. Nunca Jesus escondeu nada da sua vida para ninguém. Nunca Paulo escondeu nada, nem se levasse eles à prisão. E tudo que Paulo fazia, Paulo falou assim, ó, eu passo por tribulações e aflições pela vida de vocês. O que Paulo está falando? Eu pago um preço alto, mas pago para estar orando, intercedendo, buscando pela vida de vocês. Então isso é gratificante. Amém, Jesus? Aí, ó, para concluir, ela não parou em nós, tá? Então a bênção cumpriu o seu propósito na sua vida, maravilha. Você recebeu a bênção de Deus na sua vida, maravilha. Mas ela não parou em você. Ela não para em nós.
mas encontrou o caminho para alcançar outras casas. Através de quem? De você que foi abençoado. Amém, Jesus? De você que foi abençoado. Outras histórias e outras gerações. Amém? Louvado seja Deus. Então entenda isso, por favor, para que a gente pare de ser um cristão meia boca, sabe? Um cristão só de palavra, só de palavra. Um dia, uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, sou muito grato ao Senhor porque tudo que o Senhor me fez. Eu falei só, gratidão de boca não é gratidão. A gratidão vem através de atitude. Só de boca não. Então não adianta você chegar e falar: sou grato, obrigado, viu? Sou grato por tudo que você fez por mim. Mas você não fez nada para retribuir o que a outra parte fez. E aí? E aí? Como é que fica essa situação? Amém, Jesus? Então nós precisamos aprender a ser cristão. Tá? Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. Os verdadeiros cristãos vão subir. Os falsos vão ficar aqui. Tá? Então, nós precisamos eliminar, as pessoas precisam eliminar das suas vidas todo o princípio de religiosidade, porque o falso cristão, ele se torna religioso. Ele vai defender sua tese, ele vai viver do seu modo, ele pode ver na palavra que está errado, ele pode ouvir pregações do pastor em falar que está errado, mas ele não muda porque ele é religioso. Para ele, aquele padrão de vida tá bom. Cuidado, não vai subir, irmão. Não vai para o céu. As pessoas estão vivendo hoje aqui na terra como se Jesus não fosse voltar mais, tá? Como se céu não existisse mais, como se a palavra de Deus não fosse mais verdade. As pessoas estão vivendo hoje aqui, irmão, de um jeito que falta pouco para Deus botar fim nisso. Só que nós precisamos estar prontos. Nós que conhecemos a palavra, nós que estamos testemunho de Cristo, nós precisamos estar prontos para qualquer momento subir com o Senhor Jesus. Amém? Subir com o Senhor Jesus. Eu falo para os irmãos de estudo bíblico que eu já fiz. Nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Não vai haver outra geração depois de nós. Jesus disse: ai das grávidas nos últimos dias. Ai das crianças que estão nascendo nos últimos dias. Nós somos a última geração, irmão. Eu estou com 47 anos. Falta mais 30 anos para eu alcançar 70. A vida de um cristão é de 70 anos, irmãos. É a geração que Deus conta. Acabou. O mundo vai durar mais 30 anos? Olha para o contexto global. Olha para as coisas que estão acontecendo. Você acha que o mundo dura mais 30 anos? Para que nós precisamos pensar assim? Por quê? Para nos mantermos preparados. O soldado, quando ele se alista, quando ele entra para as Forças Armadas, ele tem que estar preparado a todo momento, a toda hora. Uma vez eu vi um comandante falando, foi na formatura do meu filho, lá no Rio de Janeiro, e o comandante falou assim: faz 80 anos que o Brasil não entra numa guerra. Mas isso não significa que nós não estamos se preparando todos os dias, nesses 80 anos. Foi 80 anos que o Brasil não entra numa guerra, mas o exército se prepara 80 anos para uma guerra. Quem está entendendo, diga amém. Você é um cristão. Se falta para você 20, 30, 40 anos, não importa. Você tem que estar preparado. E se preparar nesses 40 anos que ainda faltam, para subir com o Senhor Jesus no céu. Amém? Então essa é a nossa visão, para a honra e glória do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Acende a luz para mim, vamos colocar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus.